Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizeram, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. O versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizeram. Referência do versículo 3, livro de Neemias, capítulo 9, versículo 14. E o teu santo sábado ele fizeste conhecer e preceito, estatuto e lei, e eles mandaste pelo ministério de Moisés. O versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Referência do versículo 4, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Contexto da palavra criação do céu e da terra e de tudo o que nele se encontra. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Referência do versículo 3. Livro de Salmo de número 90, verso 1. Não, livro de Gênesis, capítulo 6 e 23. Assim fez Noé conforme tudo que Deus ele mandou, assim fez. O versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis. Referência do versículo 4. Livro de Salmo de número 90, verso 1 e verso 2. Contexto da palavra: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Verso 1. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim. De eternidade em eternidade, tu és Deus. O versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Referência do versículo 5, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 12. E a terra produziu erva e erva, dando semente conforme a sua espécie.
e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e é bom mesmo. Referência do versículo 5, livro de Salmo de número 104, verso 14. Faz crescer a erva para os animais, a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. O versículo 6 do capítulo 2 de Gênesis. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, pôs ali o homem que tinha formado. Referência do versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim a oriente do jardim do Éden, uma espada flamada que dava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa, para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O versículo 11. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havília, onde há ouro. Referência do versículo 11. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 18. E habitaram desde Havília até Sur, que está em frente do Egito, indo para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. O versículo 12 do capítulo 2 de Gênesis. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidelo e a pedra sardônica. Referência do versículo 12, livro de Números, capítulo 11, versículo 7. E era o maná como semente de coentro, a sua cor como a cor de bedélio. O versículo 13 do capítulo 2 de Gênesis. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. O quarto rio é Eufrates.
Referência do versículo 14, livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 4. Contexto da palavra: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Versículo 4: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. O versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e aguardar. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável e vista e boa, para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falo-ei uma ajudadora idônea para ele. Referência do versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Então disse Adão à mulher que me deste por companheira: ela me deu da árvore e comi. Referência do versículo 18, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. O versículo 8. Porque o varão não prove da mulher, mas a mulher do varão. Versículo 9. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão, por causa do homem. O versículo 19 do capítulo 2 de Gênesis. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe Adão para este ver como ele chamaria. Tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Referência do versículo 19, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voa as aves sobre a face da expansão dos céus.
Referência do versículo 19. Livro de Salmo de número 8, verso 6. Contexto da palavra: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Verso 6. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. O versículo 20 do capítulo 2 de Gênesis. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves dos céus, todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. A palavra idônea aqui, que seja a sua companheira. O versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Referência do versículo 21. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, eis que grande espanto, grande escuridão caiu sobre ele. Aqui está falando quando o anjo falou que a mulher de Abraão, a Sarai ia ter um filho. O versículo 22 do capítulo 2 de Gênesis. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Referência do versículo 22, livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Vou ler mais uma vez, versículo 22, do capítulo 18 de Provérbios. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Aqui está falando que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Está falando sobre a mulher que é temente a Deus. O versículo, referência do versículo 22, livro de Hebreus, capítulo 4, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos os matrimônios, eleito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e adultérios, Deus julgará. Tá vendo aí? Você não deve deixar para o dia do juízo, não. Aproveita enquanto você está em vida e faz um concerto com Deus. Porque no dia do juízo você não tem chance, não. O versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Referência do versículo 23, livro de Gênesis, capítulo 29,
versículo 14. Então Labão disse: ele, verdadeiramente és tu meus ossos e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Referência do versículo 23, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Porque o varão não prove da mulher, mas a mulher do varão. Versículo 9. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Aqui está citando que não foi o Adão que foi tirado da costela da mulher, de Eva. Foi Eva que foi tirada da costela de Adão. O versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Portanto, deixará o homem a seu pai, a sua mulher, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. O versículo 25 para terminar. E ambas estavam nus, e o homem, a sua mulher, não se envergonhava. Eles não envergonhavam porque não tinha pecado. E hoje tem mulher e homens que ficam nu, falta de vergonha, que não tem temor à palavra de Deus. Mas eles podem arrepender um dia e temer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês ainda que não aceitou a palavra do Senhor Deus, procura consertar com Deus, procura estudar as Escrituras e procura ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos e capítulo 5, lá que você vai encontrar a solução para a sua salvação, tá? E pode ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 e 38, que lá você vai encontrar também a solução para a sua salvação. Fica todos com Deus, em nome do Senhor Jesus.